Importantes indicadores financeiros para você ter o domínio da sua empresa. Eu falo disso já já. Bom, muita gente pergunta, né, quais são os indicadores que eu tenho que ter para acompanhar o desempenho da empresa. É claro que há uma infinidade, né? Quem estuda a questão de finanças sabe que tem de liquidez, endividamento, rotatividade. Mas eu, pessoalmente, gosto de alguns importantes indicadores. Eu começo ali pelo chamado EBITDA, outros falam EBITDA. E que é isso? Uma tradução para o português, lucro antes de juros, que é o LAGIDA, né? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O que é isso? DRE, que é o demonstrativo de resultado, receita, menos impostos, devoluções, etc., receita líquida, custo do produto vendido, mercadoria vendida, serviço prestado, lucro bruto, despesas operacionais. Nessas despesas operacionais entram depreciação e entram também juros da dívida, para você chegar no lucro operacional. No caso do EBITDA, eu pego esse lucro operacional e devolvo, né? Isso aqui eu tinha subtraído, eu somo juros e somo a depreciação. Quer dizer, eu anulo essas duas variáveis. E eu tenho, então, o LAGIDA ou EBITDA. Ela é a capacidade que a empresa tem de gerar caixa. Por sinal, o mercado, por exemplo, acionário, olha muito como é que é o comportamento do EBITDA. Também tenho conhecimento que algumas empresas, por exemplo, que têm um modelo meio patrão, como uma franquia, muitas delas são negociadas em múltiplos de EBITDA. Portanto, é um indicador muito recomendado para você ter e dá para você fazê-lo mês a mês. Além do EBITDA, eu gosto de acompanhar o nível de endividamento da empresa. E aí um índice muito importante é o total da sua dívida de curto e longo prazo dividido pelo seu ativo, né? Partindo do princípio que o seu ativo é o que você tem e o passivo, tirando o PL, é o que você deve, então se você dividir o que você deve pelo que você tem em percentual. Estudos apontam que se esse índice der 30% ou menos, é praticamente nulo o seu endividamento. Quando chega até próximo a 50%, ainda administrável. Quando ultrapassa 50%, ou seja, você tem mais dívida do que proporcionalmente ao seu ativo, aí começa a olhar a qualidade. E a pergunta virá, essa dívida que está mais de 50%, 60% do seu ativo, ela é no curto ou no longo prazo? Se ela for de longo prazo, mais tranquilo. Mas se for no curto prazo, começa a preocupar e você tem que mudar a forma de gerenciar a tua empresa. E vamos para os índices de liquidez. Aí, um dos índices de liquidez está ligado à liquidez corrente, que é quanto você tem de dinheiro para pagar suas dívidas no curto prazo. Além disso, eu gosto muito do indicador de liquidez seca. Você subtrai dos ativos circulantes que são de menor liquidez. Normalmente, os estoques e depois do duplicado receber dos estoques, você tem lá créditos futuros, créditos tributários, também você subtrai isso. Para cada R$1 que você tem de dívida, quanto que tem elevada liquidez você tem de recurso para pagar? Se der maior que 1, ótimo. Se der menor que 1, começa a ficar preocupante. Na paralela, eu gosto de ter o domínio sobre os ciclos da empresa. Ciclo operacional e ciclo financeiro. E aí eu calculo prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento de vendas. A somatória dos dois me dá o ciclo operacional. E a pergunta é, quem que financia o ciclo operacional? Parte vem do financiamento dos fornecedores. Eu subtraio, então, o prazo médio de pagar os fornecedores e eu tenho o ciclo financeiro. Se você tiver um ciclo financeiro dilatado, 30, 40, 50 dias, vai exigir muito capital de giro. E capital de giro, normalmente, você busca dinheiro no curto prazo, que tem uma taxa de juros alta, que come o teu lucro. Então, observem que esses índices, uma vez combinados, podem dar a real dimensão daquilo que é a sua empresa. E você pode calcular também, pelo menos, o ponto de equilíbrio contábil da empresa, ou seja, o nível de vendas que cobre o custo total, custo fixo e o custo variável,
levando em conta a depreciação e todas as provisões. Quando você sabe desse indicador, vamos supor que lá pelo dia 20 você não atingiu o seu ponto de equilíbrio, você incrementa as suas vendas. Em resumo, eu vou olhar o EBITDA, vou olhar os ciclos da empresa, vou analisar liquidez, endividamento e o ponto de equilíbrio. Com isso, você tem um mínimo de indicadores para ver se você está tomando decisões financeiras na direção certa. E depois, com o passar do tempo, você vai complementando com uma análise de capital de giro, para ver se não tem efeito tesouro, e uma série de outros indicadores que, inclusive, aqui no meu canal, eu trago sistemas isoladamente. Vai começar 2023 na gestão da sua empresa, leve em conta a construção de indicadores de desempenho na área financeira. Gostou do vídeo? Pode compartilhar. E peço para você fazer a inscrição aqui no meu canal. É um jogo muito rápido. E se você quer um curso de gestão comercial presencial no dia 31 de março e dia 1º de abril, 8 horas cada dia, uma sexta e um sábado, vá no meu site, reinaldocafeu.com.br, e lá você tem detalhes desse curso, as condições de pagamento, e se você fizer ainda agora, você vai ter ainda desconto e prazo para pagamento. Professor da Fundação Dom Cabral. Eu sou associado regional, estou trazendo o doutor Eduardo Andrade, que vai tratar de gestão comercial, como você faz o desenho, né, o design dessa gestão comercial, nas vendas consultivas, né, nas métricas e tudo mais. Vale a pena. Dizem que esse país está à venda, não tem quem venda. Então, que tal se aperfeiçoar nisso? Conto com o seu contato, com a sua inscrição. Até o próximo.